Obviamente você deseja ser feliz, ter sucesso nesta vida e especialmente ter êxito e conquistar a vida eterna futura que Cristo nos promete. Mas enquanto nós vivemos neste mundo, nós precisamos ter alguns cuidados para que nós possamos crescer e jamais retroceder. E um desses cuidados é evitarmos alguns tipos de pessoas que são extremamente tóxicas e que podem trazer sérios prejuízos para a nossa vida, inclusive impedindo-nos de crescer e atrapalhando até mesmo a nossa salvação eterna. Deste modo, no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre 10 tipos de pessoas tóxicas que você e eu devemos evitar, no sentido não de não gostar, mas no sentido de manter um certo distanciamento saudável. O primeiro tipo de pessoa que você e eu devemos evitar, conviver, diríamos assim, temos que cumprimentar todas as pessoas, devemos saudar todas as pessoas, porém há pessoas tóxicas que devemos manter uma distância saudável e até mesmo evitar. A primeira delas são as pessoas arrogantes. Veja o que diz Provérbios capítulo 16, verso 18. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Veja, o orgulho e a arrogância vêm primeiro e em seguida vem a destruição e a queda. Então, se você não quer ser destruído e cair junto com o arrogante, você precisa manter uma distância saudável, não ter uma relação íntima com pessoas arrogantes. O segundo tipo de pessoa que devemos evitar são aquelas que são vítimas. Elas são vítimas de tudo e de todos, mas nunca se autorresponsabilizam. Não se responsabilizam pelos seus próprios atos. O texto bíblico que eu gostaria de ler para você se encontra em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Essa é uma pessoa que se autorresponsabiliza, reconhece os seus erros e não fica se apresentando como vítima da sociedade ou como vítima de tudo e de todos. O terceiro tipo de pessoa tóxica que devemos evitar são pessoas controladoras. Pessoas controladoras são pessoas inseguras. Elas acham que controlando o outro, elas vão se manter em uma posição de segurança para não perder o outro, ou para que alguma coisa de mais grave não aconteça na relação. Esse tipo de pessoa também devemos evitar ao máximo. E se você já é casado com uma pessoa assim, aí você e esta pessoa precisam buscar psicoterapia urgente. Porque pessoas controladoras são tóxicas, envenenam, fazem mal para a nossa saúde e para a saúde delas mesmas. Um texto que demonstra esse princípio é Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Eu vou ler aqui, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Esse texto eu queria ler para você aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ser controlador, permitir que alguém controle a sua vida, pode ter certeza, o controle arruina. Porque interfere em algo de muito precioso que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E interfere na nossa capacidade de amar verdadeiramente. Porque o verdadeiro amor não é imposto, não é controlado, ele é conquistado. Então, por isso, esse é um outro tipo de pessoa tóxica que devemos aí ter bastante cuidado. Outro tipo de pessoa, pessoas invejosas. Isso está em Provérbios capítulo 14, verso 30. Sabe aquela pessoa que para a luz dela brilhar tem que apagar a sua? Esse tipo de pessoas tem que cortar das suas relações íntimas, né? Porque alguém que pensa que deve apagar a luz do outro para a luz dele brilhar é uma pessoa extremamente invejosa, é também arrogante e não serve para ser amigo, não é? Provérbios capítulo 14,
verso 30, vamos voltar aqui para a nova versão transformadora que diz: o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Se você conviver com pessoas invejosas, você vai ser, diríamos assim, entre aspas, contaminada com este câncer nos ossos. Então, afaste-se desse tipo de gente. Há outros textos sobre o assunto, mas eu estou deixando aqui um por um de cada um, para você perceber esses 10 tipos de pessoas tóxicas que devemos evitar. Outro tipo, pessoas mentirosas. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E quando uma pessoa tem prazer na mentira, ela está seguindo pelo caminho daquele que é o seu pai espiritual, o diabo. Então, afaste-se de pessoas mentirosas, pessoas que não falam a verdade, pessoas que não são autênticas, né? Pessoas que só gostam de usar qualquer tipo de recurso possível para que nós atendamos às expectativas delas, mesmo que esses recursos sejam mentirosos. Sexto tipo de pessoas tóxicas que devemos evitar, pessoas negativas. Eu não sei se você sabe, mas o negativismo tem uma influência muito grande sobre as nossas emoções e sobre o nosso sucesso. Experimente conviver com pessoas negativas e você vai ver que o seu êxito como cristão e o seu êxito como profissional vai cair. Agora, conviva com pessoas positivas. Você vai perceber que o seu êxito espiritual e profissional será outro. Então, não devemos também conviver com pessoas negativas. Eu vou ler aqui para você um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 15, verso 13, que diz: o coração contente alegra o rosto, mas o espírito triste abate. Mas o coração triste abate o espírito, né? Então, o negativismo tem uma influência direta sobre a nossa postura corpórea e, consequentemente, sobre as nossas emoções e sobre a nossa saúde física. Outro tipo de pessoa que devemos evitar, que é um tipo de pessoa tóxica, são as pessoas gananciosas, né? O que diz aqui? Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Quando eu falo de ganância, eu não estou falando que ganância é sinônimo de você ser uma pessoa que almeja coisas. Não é isso. Quando você almeja algo, quando você tem planos, ideias, sonhos, projetos, isso não é uma má ganância. Isso é ter um projeto de vida, é nutrir boas expectativas para o seu futuro. Agora, o ganancioso é diferente. Ele deseja aquilo que é do outro. Para ele ter aquilo, ele tem que destruir o outro. Você entendeu? E o que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Vamos pegar aqui esse texto que nós separamos. Diz aqui o seguinte: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Paulo aqui no contexto não fala mal da riqueza em si mesma, porque em 1 Timóteo 6, 10 a 17, ele fala claramente que existiam pessoas ricas na igreja, mas ele fala contra o quê? A ganância. A pessoa vive em prol do material, deixa de lado princípios, deixa de lado as pessoas, deixa de lado a família, pisa em qualquer princípio de ordem moral para satisfazer o seu coração ganancioso. Então, esse tipo de pessoa, você não pode conviver com ela. Em Marcos 8,36, Jesus disse: que vantagem há em ganhar o mundo, mas perder a vida? Aqui na NVT ou em algumas traduções a alma, ou seja, é possível perdermos a alma ou a vida eterna por causa da nossa ganância. Oitavo tipo de pessoa tóxica que devemos evitar são as pessoas que julgam as outras, aquelas que se acham no papel de juízes, acham que são Deus para julgar todas as intenções das pessoas. Vou ler aqui para você alguns textos.
Neste caso, vamos começar aqui com Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. Vamos ler apenas esse, existem outros textos para nós também não nos estendermos muito no vídeo. Mas Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz assim, ó, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Jesus apresenta aqui uma verdade fundamental. Quando queremos tirar o cisco do olho das pessoas, não reparamos que temos um tronco inteiro nos nossos olhos. Nós, muitas vezes, julgamos aquilo de errado que os outros fazem porque nós gostaríamos, muitas vezes, de ter coragem de fazer a mesma coisa e não fazemos. Percebeu quanto nós somos hipócritas? Julgamos no outro um comportamento que, na verdade, é aquilo que nós mais gostamos de fazer e muitas vezes não fazemos só por falta de oportunidade. Por isso que julgar os outros é um grande pecado, porque é uma das maiores demonstrações de hipocrisia que um ser humano pode dar. Por isso, essas pessoas que ficam julgando todo mundo como se eles fossem os juízes, os melhores do mundo, aqueles que julgam os outros para tentarem apagar, sair um pouquinho dos seus próprios pecados, não é? Para apontar os dos outros, afaste dessas pessoas, porque são pessoas que trazem prejuízos para as nossas emoções e não nos ensinam como sermos pessoas sinceras emocionalmente. O nono tipo de pessoas de quem devemos afastar são as pessoas fofoqueiras. Olha, o fofoqueiro é um caso grave. E você precisa se afastar do fofoqueiro como você foge da AIDS, tá? O fofoqueiro tem um poder destruidor que é impressionante. O fofoqueiro, ele é um dos instrumentos mais preferidos do demônio. Porque por meio da fofoca, o demônio consegue arrebanhar muitos, não é? Para que sejam filhos dele. Porque de acordo com João 8,44, ele é o pai da mentira, não é? E um dos textos que falam sobre a fofoca é Provérbios 11, 13. Ó. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Não se relacione com o fofoqueiro. Ele não vai guardar segredo. Ele não será um bom amigo. Ele vai espalhar confidências. Poderá inclusive dar uma outra interpretação ao que você disse por maldade ou por burrice, eu não sei. Então tenha cuidado com o fofoqueiro. Muito cuidado. E o 10º tipo de pessoa que devemos evitar é a pessoa sem caráter, sem integridade, sem honestidade. Se uma pessoa não consegue ser honesta com ela mesma, como que ela vai ser honesta com você? Vamos ler aqui um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 19, verso 1. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. Conviva com pessoas honestas, de bom caráter, de boa índole, porque há um princípio bíblico, uma lei espiritual, que diz assim, que pela contemplação somos transformados. Nós somos transformados à imagem daquilo que nós mais contemplamos. Por isso, além de se relacionar com Deus, relacione-se com pessoas que não são tóxicas. Relacione-se com pessoas que tenham o contrário dessa toxicidade, dessas 10 toxicidades que nós apresentamos aqui. E você vai notar que você vai ser um cristão de mais sucesso, um profissional de maior sucesso, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Como diz o ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és.